Oi gente, tudo bem? Eu sou Luffy Steffen, estou aqui com vocês em mais um programa especial do canal Luffy Naftaluf e continuando com a nossa série que vocês estão amando, claro. E hoje eu estou aqui com uma convidada especialíssima que é a Lala de Rizelin. É isso mesmo? Tá ótimo, é como quiser. É como se lê, é como se fala, se fala como se lê, mas afinal de onde vem esse sobrenome? Do meu pai, que inclusive é do audiovisual. Ele veio da França quando fizeram a Vera Cruz. Ah, sim. E aí não tinha gente para trabalhar, então eles importaram um monte de diretores, franceses e de ingleses, e ele veio, ele é francês. Ele teve uma das primeiras produtoras do Brasil, foi a segunda, que tinha a Lins Filme, depois a dele, e foi uma pessoa muito importante em toda a parte de leis, por exemplo, todas as leis de direitos de atores, de direitos autorais, ele foi uma das pessoas que puxou. E o Serginho Mamberti, que era companheiro na novela, também foi super importante nisso. Que legal. Mas quer dizer que ele veio para o Brasil para trabalhar na Vera Cruz. Sim. Para implantar, porque, né, para quem não sabe, a Vera Cruz foi esse projeto de fazer um cinema industrial no Brasil, né? Lá nos anos 50, né? Isso, final. E aí aconteceu isso, até os estúdios estão lá em São Bernardo até hoje, né? Agora era uma iniciativa da família Matarazzo. Sim. Que eles foram muito importantes na construção de toda a estrutura de desenvolvimento do cenário cultural brasileiro. Sim. E foi simultâneo, a Vera Cruz, o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, e a Fundação Bienal. Entendi. E minha mãe tinha meio que ver com isso, porque meu avô italiano, minha mãe é italiana, ele pertencia à colônia, então o primeiro trabalho que a minha mãe teve foi com o Barri, do Museu de Arte, e daí ela foi para o TBC. Meu avô era industrial, mas minha mãe rebelde. Então ela foi para o TBC, depois ela foi... Mas a sua mãe era atriz? Não, um pouquinho também, no TBC sim. Tá. Mas ela falava muitas línguas, então ela estava basicamente lá pelo talento de línguas. Entendi. Mas tu imagina, tinha 3 pessoas para fazer 15 coisas. Então ela era continuista, ela era intérprete e ela recebia as pessoas. E eu existo por causa do Caissara, que eles foram filmar juntos e ela fez até uma pontinha ali. Entendi. Aí eles se apaixonaram filmando em Ilhabela. Caissara com a Ilka Soares, 1950, acho que é começo dos anos 50, eu não sei dizer exatamente. Mas aí, por que você disse que você existe por causa do Caissara? Eles se conheceram? Porque eles se apaixonaram filmando o Caissara. Entendi. Mas eles se conheceram quando meu pai chega, minha mãe foi recebê-lo. Entendi. E aí você já nasceu em São Paulo, claro, sim, eles já estavam aqui. E aí eu tava lendo e vi que em algum lugar diz que você começou já a trabalhar com arte com 4 anos de idade. Como que foi essa história? Porque justamente meu pai tinha uma produtora. Uhum. Então, primeiro que eu cresci nisso, era muito grande. Sim. Tinha estúdios muito grandes. Ele criou a primeira truca para fazer efeitos especiais, porque ele tinha muito domínio técnico de cinema também. Porque ele, antes de fazer a escola superior de cinema, ele fez escola técnica. Uhum. Então, na produtora dele era incrível ver aqueles tanques de revelação de filme 35. Fantástico, né? E aí a gente, como filho, era cobaia. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu tinha 4 anos. Mas era o quê? Então, você atuou? Era comercial. Comercial. Era meu irmão, Bebê Johnson, e eu, sei lá, jogando água nele. Eu com 4 e meu irmão com 2. E isso tá em algum lugar? Como que a gente vê? Eu tenho uma foto disso. Mas cadê o comercial, minha gente? Será que tá na Cinemateca? Tem alguns comerciais que tem. E se eu te contar que uma vez eu tava com o Jaiminho Monjardim, que a gente foi muito amigo um período, e em São Bernardo, foi descoberto um pouco do acervo da produtora do meu pai. Tá. E eu não lembro por que foi que a gente foi parar lá. E eu lembro que eu fiquei assim, de ver aqueles rolos de filme, dizer, meu Deus, o que faz com isso? E eu não sabia o que fazer, eu não fiz nada e... meu Deus. Mas tem coisa assim. Outro dia, no YouTube, alguém achou os Farcas, sabe? O Thomas Farkas era um dos melhores amigos dos meus pais. E aí acharam um comercial que a gente fez junto, da Arno, porque a Arno era do meu avô. Sim. E
todo mundo fazendo uma bagunça, era engraçado. Deve ter coisa do seu pai na Cinemateca, Sim, tem que procurar, né? Enfim, vamos à luta. Mas enquanto isso, vamos voltar para essa história. Então quer dizer que desde criança você já estava envolvida com essa coisa dos bastidores e tal, mas aí você, adolescente, assim, já sabia que queria trabalhar com artes? Como é que foi isso? Não, as artes, primeiro eu acho que eu sou ainda uma nerd. Eu sempre li pra caramba, pensei pra caramba e tal. E quando eu era pequena, eu era muito tímida, muito gorda. E o que me ajudou a sair disso foi a arte. Tá. Duas coisas. Um curso de História da Arte que eu fiz no MASP quando eu tinha uns 13, 14. E depois quando eu fui fazer dança e quando eu fui fazer teatro com a Miriam Muniz. Então, a arte, e também minha avó, uma grande artista, mas artista plástica, pianista, Certo. bailarina, muitas coisas. Mas aí isso já nos anos 70, você entrando na adolescência. Sim, É. sim. E dando esses passos aí. E aí eu sempre quis mudar o mundo. Foi basicamente o que eu faço até hoje. E aí eu achava que eu ia mudar o mundo se eu conhecesse biologia, a nossa natureza, e história, que eu sempre fui apaixonada. Eu comecei a ler por conta própria para poder ler mitologia e tal, que aí eu ia conhecer o que a gente tinha feito. E no fim, eu entrei na biologia e saí, anos depois entrei na história, mas também não acabei, e fui parar na cultura, que é meio a intersecção da biologia com a história, né? É a coisa... Porque eu sempre fui fascinada com linguagens. Certo. Aí eu comecei com dança, eu comecei, na verdade, com audiovisual, que eu fiz sempre. Mas profissionalmente com dança e depois da dança para dança-teatro. Então, na época, eu era muito estranha dentro da dança, porque eu sempre fui muito grande, não particularmente magra, perna torta, etc. E não era o padrão. Mas a dança, porque você estava se envolvendo com a dança, não era balé clássico. No meu tempo, todo mundo tinha que fazer balé clássico, eu fazia, era péssima. Mas o que eu fiz foi uma coisa que na época não existia, que era uma mistura de dança a teatro. E o primeiro espetáculo, assim, foi Clara Crocodilo, com o Arrigo. Com o Arrigo Barnabé. E aí, mas era mais como um resultado da minha própria dinâmica de vida. Mas esse espetáculo era baseado no disco dele? Era baseado no disco dele, só que eu enxerguei uma conexão que ele não tinha feito. Tá. O disco foram músicas compostas ao longo de muitos anos. Certo. Mas eu, quando vi, falei, isso aí tem uma conexão. E eu criei um roteiro para uma ópera. Entendi. Que era o meu Claro Crocodilo. Mas esse espetáculo você dirigiu? Eu dirigi e coreografei. Não. Você dirigiu e coreografou. Isso em que ano? Isso estreou em 81. Nossa, logo depois do disco, né? Porque acho que o disco é 80, 79. Mas que fantástico! E o espetáculo cantavam as músicas ou era só dançado? Era dançado. Não teve como fazer música ao vivo. Era o corpo, um tapa-sexo e as coisas desenhadas, como história em quadrinho no corpo. Gente, mas e isso tem filmado, pelo amor de Deus? Não tem. Ah, meu Deus. Não existia vida, meu querido. As pessoas em 81. Não, mas alguém tem um tiquinho de coisa tinham assim. que ter filmado em película, sei lá. Pois é, mas tem muita foto do João Caldas. Eu, na verdade, sempre organizei coisas. A primeira coisa que eu fiz foi criar um centro acadêmico, há 51 anos atrás, na escola, que eu no 2º grau, depois organizar um festival. Então eu sempre tive, depois eu organizei festivais de dança e toda a parte de dança dentro do Sindicato dos Artistas. Então eu sempre tive com essa parte de produção junto com criação, porque não tem como você ser criador sem produzir. Mas você tem esse pique de produtora, de empreendedora, vamos dizer assim, né? Que fantástico isso. Então quer dizer que de organização setorial. Então foi o que me levou a me tornar uma especialista em economia criativa. Certo. Porque eu sempre pensei nisso, eu sempre trabalhei com isso. Legal. Aí, antes, inclusive numa época que ninguém usava essa expressão. Não tinha essa expressão. Ela é mais recente. Eu fui chamada justamente porque eu era, digamos, economia criativa. Economia criativa. Eu tinha toda essa visão 360 graus do setor. Do negócio. E eu trabalhava com cultura como estratégia de desenvolvimento.
Mas aí nós já estamos no final dos anos 90. Vamos voltar então para os anos 80. Então quer dizer que o seu trabalho principal, na verdade, não era tanto como atriz e mais atrás. Mas, por exemplo, com a Miriam Muniz você estava como atriz, trabalhando com ela. Com a Miriam, a bendita, eu fui para o Macunaíma, que era a escola dela e do Silvio, como aluna. E foi maravilhoso, porque aí que eu vi que eu podia achar um caminho para minha timidez, que era descobrir outras lalas, digamos, outras facetas. E depois, ela tão generosa, quando eu fui fazer o Clara, eu a convidei para fazer a preparação teatral. Os meus mestres, ela e o Klaus Viana, é isso que eu ia falar. Na dança, o Takao Kusuno, o Arrigo, era uma coisa incrível, assim, era uma equipe fenomenal. E eles foram muito generosos, porque eu tinha 21, imagina. E essa época, eu acho esse período, a virada dos 70 para os 80, as pessoas eram muito criativas, né? Você via coisas assim. E hoje em dia eu compreendo que era época de ditadura brava, né? A dança tinha um papel muito forte porque tudo era censurado. Aí a dança não tinha como censurar, os censores não conseguiam sacar. Porque era apesar abstrato, que o Clara foi totalmente censurado. Na véspera, cortaram a última cena inteira. O próprio espetáculo? Sim. Que absurdo. Porque é isso que você falou, né? Eles não eram tão perspicazes assim para sacar as coisas. A dança era uma linguagem muito, muito potente. Que interessante isso, né? Mas eu ia falar uma outra coisa. Eu estava vendo outro dia uma mostra também na Cinemateca do Walter Ubucuri. E isso que você aparece lá no filme Eros, o Deus do Amor. Sim, foi o primeiro longa que eu fiz. Como que foi? Você foi parar no filme? Ele me chamou. Precisava alguém que fizesse a filha da Lillian Lemmertz. Ele me achou parecida, ele conhecia meu pai, me conhecia, e eu, sei lá, fui para lá. Foi engraçado. Eu fiz vários longas, na verdade. O Eros foi o primeiro. O Eros foi o primeiro, eu tinha 19. Foi filmado no final dos anos 70, porque acho que ele foi lançado em 80, 81, mas talvez filmado um pouco antes. E depois tem uns maravilhosos, tem um que chama Fogo e Paixão, do Isai Van Fel e do Márcio Kogan, que é milimetricamente filmado, é uma coisa incrível. Não, e é um elenco, Festa, muito dessa... Hugo Giorgetti. Quer dizer, você estava muito... O corpo do Zé Antônio Garcia, então você estava muito envolvida com o cinema paulista, vamos chamar assim, que é uma geração, né? Que eu essa estava geração... envolvida com a vanguarda paulista em geral. Era um universo muito menor. Então, todo mundo meio que se relacionava com todo mundo. É a geração Vila Madalena, algumas pessoas chamam, Era né? Antes, né? A Vila Madalena não era ainda, porque, por exemplo, o Lira Paulistana, onde a gente se apresentava com o Premier, aquele ovo, era em Pinheiros. Vila Madalena ainda não era... Não tinha ainda esse polo, né? Mas é que depois começa essa coisa era a época do Arrigo, do Premier, do Itamar Assunção... E de um movimento do André Klotzel, isso é um movimento muito potente. Não, e esse cineasta Chico Botelho, com o filme Cidade Oculta, que é uma coisa muito paulista. E o Arrigo fazia a trilha para tudo isso. Exatamente, era essa turma, né? Essa turma de São Paulo. Apesar que o Arrigo não é daqui, né? Ele é do Sul. Mas ele já estava morando aqui. E outro dia eu estava vendo no cinema a reprise do filme Beijo 2348/72, do cineasta Walter Rogério, que estava em cartaz no Belas Artes. E aí eu me deparo nos créditos com o seu nome fazendo a coreografia. Eu fiz a coreografia, porque eu fiz muita coisa de assistente de direção. Eu fui assistente de direção da Carla Camurati, do Jaiminho Monjardim. Mas da Carla onde? No Carla Joaquim ou não? Curtas. Em curtas. Aquele... Não, isso em curta ou em publicidade. A Mulher Fatal encontrou o homem ideal. Isso, esse eu então, super curta, fiz. Sim, entendi. Esse eu fiz a coreografia. E também comerciais, depois. Que ela dirigia. Com ela eu fui assistente nesse filme, curta. porque eu fazia assistência e coreografia. Com o Jaiminho em comerciais. Jaime Monjardim. Mas então você também pode ser chamado, que é uma coisa também muito forte nos anos 80, esse surgimento do multiartista, né? Do multimídia. Completamente. A própria expressão multimídia. Né? Eu me lembro do Patrício Bisso, por exemplo, que também fazia tudo, né? Cenografia, figurino, atuava, performava, cantava. Então é por isso que eu digo que essa geração, eu sou fascinado, né, por essa geração dos anos 80 e a cena paulistana. A gente se divertia muito, basicamente. Era muito divertido. Tinha uns
uns espaços muito interessantes, né? Uma Satã. Sim, sim. E tinha uma coisa que não sei muito se tem hoje, que era performance. Performance era meio um vale tudo, assim. Vale tudo. Olha o vale tudo aí já. Porque eram lugares inusitados, com muita improvisação, com pouquíssimo recurso, onde a gente fazia as coisas para experimentar a linguagem. Sim. Que legal. Mas eu sempre fui multimídia, tanto que depois eu fui criar e dirigir grandes, imensos eventos corporativos para grandes empresas, numa parte aí de comunicação e tal, que hoje se chamariam experiências imersivas. Na época não tinha esse nome, sim. Mas era, porque como eu tinha trabalhado com música, audiovisual, teatro, dança e cenografia, eu juntava tudo isso em uma experiência onde quem participava não era só espectador, mas tinha uma coisa interativa. Sim. E hoje eu quero voltar a fazer isso. Quero fazer experiências imersivas. Ótimo. Mas aí, como é que você foi parar na televisão? Vale Tudo foi a primeira Vale novela? Tudo foi a primeira novela. Mas... eu ia apresentar o Jornal de Vanguarda, não sei se você lembra. Na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Sim. Eu sei que a Doris Gui se apresentou. Mas acabou, aí eu ia apresentar. Aí você não foi, ela foi. Aí Renato Barbieri, Tá. Muito bom ele. Aí eu tinha feito um filme com o Abujanra, o Antônio Abujanra e o Adriano Stewart. Tá, que é o Festa. Que é o Festa. Sim. Aí eles me recomendaram para Globo e eu fui chamada para fazer teste. Tá. E eu falei, isso deve ser muito divertido, fazer um teste na Rede Globo. Eu não vou fazer novela, nunca pensei nisso. Mas claro que eu quero ter a experiência de como é fazer um teste na Rede Globo. Então você achou que você ia só aí fazer eu um teste? avisei o pessoal da Bandeirantes. do Jornal de Vanguarda, eu falei, eu tô indo fazer um teste. Na Globo? Na Globo, era uma sexta-feira. E eles falaram o quê? Eles falaram, mas eu não pretendo ficar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Tá. Aí eu não queria ficar. Então, aí é muito interessante, porque não sei como é hoje, mas na época o negócio era tenso. Então eu fui, era um sábado. No Rio? No Rio. Fui pro Rio, aí você chega, te deixam numa salinha, você fica ali. Sozinha. Aí passa algumas horas. Entra um executivo assim, te mede como se fosse um... E sai. Passa mais 2 horas, tem mais um outro, te mede, sai. Gente, que situação surreal. Mas eu não lembro se isso foi antes ou depois do teste, acho que foi depois. Mas você levou o quê pro teste? Quem disse que eu tinha levado? Eu tava indo em brincadeira. Aí eu cheguei lá e sabe com quem eu fiz meu teste? Com Marcos Palmeira. Olha que legal. Vocês fizeram juntos o teste? Ele entrou ao mesmo tempo. Ele também estava na novela, né? Mas o personagem Aí eles falaram, bom, o que você preparou? Eu falei, como assim preparar? Preparar? Não sei de nada. Aí eu falei, você precisa fazer algum texto. Eu falei, então eu vou cantar o texto do Clara Crocodilo. Aí eu fiz, São Paulo, 31 de dezembro de 1999. Falta pouco, muito pouco, para o ano 2000 e tal. Que era o texto do Clara Crocodilo. Sim, e eles devem ter ficado assim, né? Quem é essa Aí acho que eu fiz uma cena romântica com o Marcos Palmeira, provavelmente, não lembro muito bem. E depois veio essa cena, foi na parte da tarde, veio a cena de te deixar de chá de cadeira para assustar. Tá. Aí depois de várias horas e vários executivos virem te medir, eles falaram, chegou a chance da sua vida, você vai ser contratada pela Rede Globo. Eu falei, muito obrigada, mas não. Mas foi assim mesmo, no mesmo dia? Mesmo. Foi assim mesmo. E aí? Aí eles falaram, mas como assim? Eu falei, não, eu não quero. Mas como não quer? Eu não quero. Como você ousa não querer? Aí ficou aquela coisa, aí teve uma negociação grande, eles falaram, não, mas espera aí, pensa melhor e tal. E eu falei, não, eu já vou apresentar o Jornal de Vanguarda, eu dirijo, eu estava ensaiando um espetáculo com o Rumo, sabe? O Rumo, grupo musical, né? Era um infantil, e eu falei, tem um monte de coisa e tal. Trabalhei 2 ou 3 meses, que era o que era possível,
porque minha filha era pequena, então eu sabia que a personagem morria. Então, ela era para morrer desde sempre. Mas então eles chamaram diretamente para esse personagem. Para esse personagem. Que já se sabia que era só o começo da história. Sim. O personagem ia morrer. Sim. Estava desde a sinopse. Porque o Gilberto Braga queria discutir um caso que tinha acontecido dentro da família Gimli. Que o fotógrafo morreu e o companheiro de 20 anos, ficou sem a família nada, não deixou ficar com as coisas e ele queria criar esse contexto. E eu aceitei porque era pouco tempo. Entendi. Porque minha filha era pequena, não dava para eu ficar direto no Rio. E aí eles me pediram para ficar lá. E quando dá domingo, sai uma matéria deste tamanho no jornal. Já com você. Dizendo, lá na Nova Zelândia, fará o primeiro casal gay da televisão e tal. Aí eu falei, como assim? Eu não disse. E você já sabia que ia ser a Cristina Prochaska? Não? Não me lembro. Vocês nem se conheciam? Não lembro. Acho que não. Acho que não estava definido ainda. E aí vocês... bom, aí você ia fazer a novela. Aí tá, eu falei, bom, então tá, vou fazer a novela. E vocês começaram a preparar os personagens. Como é que foi? Eu queria saber como vocês criaram esse casal. Porque era tão legal em cena. Aí a gente foi lá e falou, bom, Gilberto, como elas são? Ele disse, não tem a menor ideia. Aí, Denis Carvalho, como elas são? Não sei. Ninguém sabia. Aí sentamos nós duas e falamos, e aí? Vamos inventar essas... Aí falamos, vamos fazer com que elas sejam super doces, super elegantes. Legais. E queridas, que não vai ter como não achar elas umas queridas. E assim foi. Mas eu tenho uma coisa que eu amo nas personagens, que elas passando cigarro uma pra outra, uma fuma na mão da outra. Isso vocês que inventaram? Sim. Mas que fantástico, de onde surgiu? Vocês estavam ensaiando? Novela é assim, não sei como é hoje, mas teve uma vez que a gente gravou 23 cenas num dia. 23 cenas são... momentos completamente diferentes em si. Fora então, de ordem. Você grava uma vez. Não tem, vamos pensar aqui como é que isso acontece, vamos... tanto que você, como ator, não sei se mudou, mas naquela época, você tinha que saber se tinha ficado bom ou não, e se não ficou, você mela, porque, em geral, grava um take, 2 takes, não dá tempo. A não ser quando são cenas muito especiais, assim. Eu lembro uma cena da Renata Sorrah, genial, sendo a Heleninha, que essa teve um preparo, porque era muito dramática. A personagem estava bêbada. Completamente, e todos nós chorando, porque ela é aquele escândalo de atriz e tal. Essa teve, mas minha personagem não era tão especial, assim. Então era muita cena, era 23 cenas. Eu acho que ainda é assim. É você fazer 2 longas e meio por semana. A gente tinha que achar maneiras muito sutis. Então eu lembro que tinha uma coisa, por exemplo, com cabelo. Sim, sabe? É verdade. A gente, sei lá, não sei se ela fazia trans no meu cabelo. Não sei, verdade, tinha uma coisa do cabelo. Pequenas coisinhas. Porque, claro, não ia ter beijo, essas coisas, né? Não podia. Mas que legal. E a direção deixou vocês foram fazendo, a direção foi, isso Olha, aí. Direção de novela é uma loucura. O não diretor, tem, na né? verdade, precisa saber onde começa, onde acaba, que a câmera sai daqui, vai ali, que precisa ter a continuidade e tal. Então quer dizer, muito dos atores, meio salvos quem puder, né? Um pouco assim... Mas então a coisa do fumo surgiu... Por exemplo, elas fumavam cigarro, vocês também que inventaram? Você fumava na época, na vida real? Não. Porque... Eu já tinha fumado, porque eu parei de fumar quando eu engravidei. Tá, então você tinha Minha parado. Minha filha tinha 4 anos, eu já não fumava mais. Porque a personagem fumava, as duas fumavam, tanto é que na cena da sua morte ela tá dirigindo tentando acender o cigarro. Aí quando ela olha tem eu tava mexendo no rádio. É verdade. Mas não tava com cigarro na boca também? Não. Fui eu que Pode também. ser, não sei. Já também talvez tenha sido delírio meu. Mas você sabe uma coisa mexendo no rádio. curiosa? Aí o carro cai, né? Pula num espécie de banco. Tomba, né? Você sabe uma coisa engraçada que acho que eu nunca contei? Que eu tinha uma viagem, que eu tinha medo de morrer de acidente de carro. É na vida já. Na vida. E aí, o acidente, e é punk. Porque a gente foi filmar numa praia depois da Barra da Tijuca, um vento danado. E aí tomba o carro, eu tinha que entrar pela janela de cima, sair com a cabeça por baixo, com o vidro do carro aqui, o carro assim,
E eles vão lá e põem o sangue, sei lá o quê. E aí eu falei, não entra. Porque tava o carro. Aí tinha os bombeiros lá longe. Eu falei, queridos, não. Então a gente vai combinar o seguinte, vocês seguram aqui o carro, e só quando vocês estiverem segurando o carro atrás... Você vai entrar. Aí eu vou entrar, não vou entrar nesse carro. Mas na cena que pula tinha uma pessoa de um dublê dirigindo. Sim. Alguém dirigiu aquele carro. Tem a cena que o carro tá andando e Sim. Aí você só aí entra já... Depois que ele tombou, aí eu entrei e fiquei com o vidro aqui, assim, o carro balançando. E foi engraçado, porque a hora que eu vi a cena, eu mesmo sabendo... Você fica comovido, assim, você olha, ele ia morrer. É triste a cena. Mas aí então você saiu da novela, quer dizer, era isso aí mesmo. Era isso aí mesmo, daí eu fiz com o Jaiminho Monjardim, Ana Raio, Zé Trovão. Ana Raio, já na manchete. Divertidíssimo, meu Deus, como eu me diverti, imagina, eu era par romântico do Sidney Magal. Pensa que a gente se divertiu. Mas peraí, você também não fez Tarcísio e Glória? Fiz. Mas foi antes, foi depois de Vale Tudo? Foi depois e foi muito engraçado. Um dia eu estava em casa, toco o telefone e falei, queria falar com a Lala. Ela, oi, aqui é o Tarcísio Meira. Eu fiquei vermelha. Acho que foi a única novela que eu vi completa. Mas era o próprio? O próprio. E ele falou o quê? Ele queria te chamar? Ele queria me chamar para fazer uma namorada dele. Aí na série. Mas você fez um episódio ou vários? Eu fiz só um. Tá. E foi muito divertido, dirigida pelo super diretor com muito humor, como chama o Fernando? Jorge Fernando. Jorge Fernando. Aí quando acabou, o Jorge Fernando falou, você se incomodaria de levar uma sobremesa na cara no final? Eu falei, claro que não. Uma sobremesa na cara? Na cara, pá! Ai, meu Deus. Tipo um pastelão. Uma torta na cara. Falei, claro que não, eu ia adorar receber. E aí você fez isso? Aí eu fiz isso, só que é difícil, porque só tem uma gravidez. Sim, que aí... Você não ficar assim, piscando, sabendo que o negócio vai vir. Que loucura. Mas enfim, então depois do Vale Tudo, Tarcísio e Glória, foi a Ana Raio. E o Ana Raio, onde que era gravado? Em São Paulo? Não. Eu gravei em Curitiba. Curitiba. Tinha um castelinho e tal, que era em Curitiba. Tá. E eu também fiquei um período curto, daí eu tive uma questão pessoal que eu pedi pra... Ah, tá. Então você também não fez a novela inteira. Não, pedi pra E aí depois disso veio As Noivas de Copacabana. Muito tempo depois. Que é a minissérie, onde você faz a personagem, né? Uma personagem enigmática, que aparece no final... Dizendo, que revela, né? Porque ela era ex-noiva do... Eu era ex-noiva que abandonou assassino, ele, então toda vez que ele matava todo mundo, ele pensava nela. Mas como é que foi gravar essa série? Que é uma série policial, Eu tô né? rindo aqui porque foi engraçado. Eu falei, será mesmo que eu não queria fazer televisão? Aí a gente já tinha passado alguns anos. Começo dos anos 90 já. Falei, ok, vamos lá. Aí... Mas então a série também te convidaram direto, você já não estava mais fazendo televisão, de repente surgiu esse convite. Eu tinha feito, que eu adorei fazer, Metrópolis, na TV Cultura, apresentando. Eu tinha apresentado um programa na Bandeirantes que eu adorava, que chamava Calton Cine, que era um programa de cinema, que era um programa eu me caracterizava no é verdade. Era muito divertido. Agora que eu lembrei disso. Era super divertido. Não era de domingo à noite que passava os filmes? Eu não lembro agora, mas eu lembro do Calton Cine, que era a Bandeirantes passava filmes de arte, filmes cults, né, que a Globo não passava, por exemplo. E não durante o tempo todo, mas depois acho que eles viram que dava muito trabalho, mas os primeiros eu me caracterizava da atriz. De acordo com o filme. Então me diverti muito, né, de fazer muitas atrizes. Que legal. Isso tudo antes da Noiva de Copacabana. Aí de repente surgiu Aí vem a Noiva de Copacabana e aí foi muito engraçado, porque a primeira cena que eu fui gravar, como eu estava de vestido de noiva, né, então um trampo, fui às 5 da manhã, cabeleireiro, vestido, salto alto, não amassar o vestido e tal. E era num motel, era uma cena de sexo com a Tássia Camargo. E estava difícil, estava complicada ali. Enfim, e equipe de Globo é assim, deu horário, deu. Eles largam a câmera e acabou. E o diretor era Roberto Faria, irmão do Reginaldo, e faltavam 15 minutos para acabar o tempo da equipe, e não tinha gravado a cena comigo, que era ele estrangulava a Tássia, e no momento do orgasmo, e no momento que ele estrangulava, ele me via. Mas peraí, então cada vez que ele matava uma, você tava no set?
Meu Deus, que Eu trampo! fui estrangulada muitas vezes. Eu achei que você tinha feito só uma vez e eles Não, usavam sempre o mesmo. Não. Quer dizer que cada Na vítima praia, você tava lá sim, também. sim. Ai, meu Deus, na praia, porque na praia ele mata a Torlone. E aí você também tinha que fazer na estava praia. lá. Meu Deus do céu. Mas esse, eu estava ali dura, das 6 da manhã, para não amassar o vestido e tal. Aí Gente, essa é o demais. Roberto Daeng, diz assim, Lala, desculpa, não vai dar tempo de eu ir aí te dirigir, porque a gente só tem 15 minutos. Então, por favor, tira a roupa e deita embaixo do Falabella. Eu, como assim? Tira a roupa e deita? Eu estou de pé, 8 horas para não amassar o vestido, e tira a roupa e deita, não é bem assim, né? Aí eu falei, ok, gente, eu estou morrendo de vergonha, deitei embaixo do Falabella, oi, tudo bem, eu sou Lala. Mas vocês nem tinham se falado antes? Não, você e o Falabella? Não. Entendi. Aí, você deitou e pronto, tô aqui. Tudo bem, sou Lala. Aí ele diz lá pelo sistema de som, bom, a gente começa com você gozando, aí você morre, ok? Gravando. E eu, embaixo do Falabella, assim, Meu Deus! Como assim? Essa aí foi cruel. Aí eu falei, tudo que eu podia fazer era de quinta. Aí eu fiz, e assim ficou. Mas você tirou o vestido? Eu já tava. Mas o vestido não tinha que morrer de Eu vestido? tava, sei lá, eu tava Um embaixo vestido dele, meio assim, não tá. tava... Não, você não tava nua. Não, eu tava, sei lá, embaixo do lençol, mas não tava com vestido de noiva. Tá. E ficou, eu falei, não dá pra fazer nada que não seja meio pastelão mexicano. Então, foi assim. Eu lembro das E suas aí cenas... eu morro de rir até hoje, com o meu... Eu lembro das cenas no tribunal, ela vai meio disfarçada, Sim. daí ela no telefone, está acabando. Era uma coisa muito filme no ar, assim. Eu falei, gente, Aí eles eu estão resolvi fazendo... pegar essa... Eu falei, eu vou por aí, eu vou fazer uma coisa... over, sabe? mas é uma porque coisa meio a série... de uma interpretação caricata. É caricata. A série é caricata, né? Quando a gente revê hoje, o próprio Falabella, né? É super over aquilo. São umas caras meio... então acaba sendo engraçado, mas eu gosto dessa série, eu acho um trabalho interessante. E o Roberto Faria, ele é de cinema, né? Ele é um diretor de cinema, na verdade, né? Mas enfim, então quer dizer que a televisão foi isso. Aí depois, passaram-se 30 anos, você não fez mais televisão. Como é que foi a sua vida? Foi para outro lado? Eu sempre tive ligada a toda coisa da linguagem, de mudar o mundo, de desenvolvimento setorial, etc. E aí, a partir dos anos, o quê? A gente está em 90. Anos 90. Aí eu ainda estava em dança, teatro, etc. E aí eu comecei a fazer mais direção de vídeos e assistência de direção. E eu comecei a trabalhar a partir de 94, principalmente, um pouco antes, eu comecei a trabalhar com essa criação de grandes eventos corporativos. Tá. E dali eu fui para trabalhar com o terceiro setor. Então, o que eu fazia com corporações, falei, bom, agora eu já sei como é fazer muito com muito. Agora eu quero saber como é fazer muito com pouco. E aí eu fui trabalhar com os grandes prêmios de terceiro setor, do Itaú Social, da Fundação Abrinq, da Fundação Ayrton Senna e tal. E, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com... Eu nunca deixei de trabalhar com cultura. Cultura como ferramenta de transformação. Essa é a constante. E aí eu comecei a trabalhar com governos locais, SEBRAE, Sistema S em geral. E por conta desse trabalho com territórios, a cultura como elemento de desenvolvimento territorial, é que eu fui, a partir de 2004, trabalhar na ONU, 2005, que aí me chamaram porque eu era já... O SEBRAE, na verdade, já trabalhava com isso, não tinha esse nome, mas era cultura, gastronomia, desenvolvimento local, agronegócio, tudo isso integrado. Quer dizer que já era economia criativa, mas ninguém falava essa palavra, essa expressão, A gente falava cultura e desenvolvimento. Tá. Cultura como estratégia de desenvolvimento. E aí você foi trabalhar na ONU? Sim. Aí, de 2005, a partir de 2001, eu estava trabalhando no Brasil todo, já com o SEBRAE, com o SESC e tal. E a partir de 2005, com a ONU e com a cooperação espanhola, simultaneamente. Tá. Eu já era futurista desde 95.
Então ficava essa coisa um pouco esquizofrênica, eu trabalhando com as grandes corporações e todo o trabalho de futuro, desenvolvimento. E aí eu consegui juntar isso tudo a partir do momento que eu fui para a ONU, 2005 por aí. Mas quando eu acho curiosa essa expressão do futurismo, o que é você é uma futurista? O que é uma futurista? Uma futurista é uma pessoa dedicada a... vou usar aqui um objetinho. Legal. Aliás, falar em futuros, depois falamos os livros. Os livros. A gente não tem uma visão integrada das coisas. A gente normalmente vê as coisas como uma única dimensão, muitas vezes uma dimensão escassa, estática, etc. E quando você trabalha com organizações, com o terceiro setor, com desenvolvimento local, com o ONU, com o que for, há uma necessidade de trabalhar o todo, porque se você não trabalha o todo, de ter uma visão macro. Então a primeira coisa, um futurista, é ter uma visão macro. O que quer dizer isso? Você não enxerga apenas uma parte da questão, mas você enxerga todas as dimensões ao mesmo tempo. E um futurista tem que ser um generalista também, porque não adianta só eu conhecer tecnologia, ou eu só pensar na economia do futuro, ou na cultura. Você tem que pensar um pouco de cada coisa e, sobretudo, precisa pensar como é que todos os aspectos da sociedade juntos podem fluir. Porque o objetivo sempre é que haja fluxo. Fluxo de recurso, de inteligência, de pessoas, de negócio. Então, futurista é quem vê o todo, vê de longe. Então, você tem uma perspectiva que integra o passado e o futuro e, principalmente, vê quais as condições necessárias. Eu não trabalho com cenário. Muitos futuristas trabalham com cenários ou com um estudo de tendências. Eu trabalho com design de futuro, porque acho que junta a minha parte artística com a parte futurista, que é, bom, já que o futuro, se sabe que o futuro, a melhor maneira de prever é criar. Tem um grande especialista em administração, Peter Drucker, que faz isso, e eu no meu trabalho, a máxima do trabalho, do movimento que eu criei com um prêmio em 2008, que chama-se Movimento Crie Futuros, que estou inclusive retomando, é que a gente semeia o futuro com os nossos sonhos. Porque quando a gente, aí junta com a arte, porque quando a gente olha as imagens do passado e do futuro, elas são, muitas das coisas que estão lá se materializaram, é bizarro de ver. A gente realmente semeia o futuro com o que sonha. Só que quando você vai ver, a maior parte das imagens de futuro são pessimistas, são distópicas. Então eu ganhei um grande prêmio da Cooperação Espanhola em 2008, eu já sendo futurista desde 95, 96, creio que fui uma das primeiras no Brasil, e globalmente eu sou uma das poucas que tem foco no cultural e no social. Porque, em geral, as pessoas vão mais para o campo da tecnologia. Mas é isso que eu ia falar, o futurismo, quando a gente fala essa palavra, futurismo, futuro, as pessoas geralmente pensam em tecnologia, em profecias ou ficção científica, como você falou, um futuro distópico, coisas estranhas, né? O futuro, o futurismo, né? Então não é exatamente isso. Não, é pensar o que estruturas e que condições a gente precisa criar para que o futuro possa ser sustentável e possa ser um futuro bom para todo mundo. Sim. Então, o meu trabalho é com futuros desejáveis, que inclusive é o nome deste livro aqui, que eu recomendo. Que legal. Que chama Desejável Mundo Novo. Foi um dos primeiros crowdfundings e foi feito para ser entregue para lideranças na Rio Mais 20 em 2012. Tá. E a gente, de fato, era uma outra versão. Entregamos 1000 em português e 1000 em inglês. Depois foi publicado também em coreano. E é uma reinvenção da vida em 6 aspectos. Reinventar a economia, a política, a educação, a saúde, etc. Para poder semear futuros. Ele é usado em algumas escolas. É um dos livros do movimento que chama Teach the Future. Que legal, deixa eu ver. Desejável Mundo Novo. Sim.
Crie Futuros, Vida Sustentável, Diversa e Criativa em 2042. Sim. Mas vocês fizeram em 2012, quer dizer, estava pensando 30 E anos. você não imagina a quantidade de coisa que está aqui que aconteceu. Porque aqui já é como se já fizesse 15 anos, né? Sim, chegamos à metade. Quase, 2027 está aí. Lala de Resilin e Movimento Crie Futuros. Que legal, que barato. Aí depois de criar Futuros, veio, porque aí eu fui trabalhar na ONU, implementando a economia criativa como estratégia de desenvolvimento. Eu era a técnica. Sim. E principalmente em países com situação de pobreza, trabalhando em 4 continentes, Ásia, África, América Latina e Europa, mas com foco em redução de pobreza. Então eu fui a primeira a trabalhar a economia criativa junto com a economia colaborativa, compartilhada, que ninguém falava disso naquela época. Aí eu fui até criar planos nacionais. Criei para Moçambique e para Cabo Verde. E em Cabo Verde teve o momento que eu estava apresentando o plano de como o país podia se desenvolver a partir de economia criativa. Metade dos ministros não entendeu, metade não entendeu e falou, tá bom, se a gente quiser implementar isso aqui, como? Com quem? Com que ferramentas? Aí me deu uma crise absoluta. Eu era advisor, né? Special advisor da ONU, não sei o quê. Falei, não adianta ser advisor e dizer o caminho é por ali se não tem como trilhar o caminho. Então eu parei, fui parando, só consegui parar mesmo em 14, e para ensinar o que eu fazia como Special Advisor e preparar pessoas para esse pensamento sistêmico, que não tinha, que ainda tem poucas ferramentas para você ver todos os aspectos de uma questão. E aí surgiu um corpo de conhecimento que chama fluxonomia, por causa justamente do fluxo, porque saúde é fluxo em geral, saúde financeira, saúde e tudo. E é uma combinação de design de futuro com novas economias e elementos que facilitem o porque a chave do futuro está no cooperação, colaboração, compartilhamento, confiança, etc. Coprodução. E aí surgiu outro livro. E aí eu fui formar pessoas, muitas, e aí em 2019 o outro livro, que inclusive foi finalista do Jabuti, dos 5 finalistas. Que legal. Que é esse Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis, e é para auxiliar principalmente pequenas empresas, startups, empreendedores criativos, que eu trabalhei muito, milhares de pessoas. Esse daí então é o Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis, Introdução à Fluxonomia 4D. Agora eu vou retomar o movimento Crie Futuros, inclusive quem estiver nos assistindo, venha fazer parte. No meu site, a melhor maneira de saber o que eu estou fazendo é o meu site, que é meu nome, Lala de Resilin. Mas, se você botar no Google Lala e Futuro, já vai mais aparecer. Fácil. Chega. Mas o site é o seunome.com.br. Isso. E tem o seu canal no YouTube também. Tem. E hoje estamos aí com esse remake de Vale Tudo. Você assiste o remake? Não. Não tem curiosidade? Eu vejo, na verdade, eu paro muito pouco. Eu estou o tempo inteiro estudando. O meu lazer é estudar mais. Sim. Então, eu vejo muito pouco ficção de qualquer natureza. Não é só novela, eu não vejo muita série. E eu espero que nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, ela contribua para ampliação da consciência política de todo mundo, para que a gente consiga sair da polarização e aprender a cooperar, que o futuro depende disso. E você diz isso em relação à nova versão da novela? Sim, que a novela contribua para, assim como discutir a corrupção, quem sabe poderia discutir polarização, os males atuais, a falta de consciência política, de participação. E tá aí uma coisa que só o tempo vai dizer, né? Porque a própria Vale Tudo original, ela foi ganhando cada vez mais importância quanto mais o tempo passou, né? E hoje a gente tem esse distanciamento. A gente vê. A gente não tinha ideia. Não tinha, né? Na verdade, toda obra, você não tem noção quando você está fazendo. Claro. Eu te contei do Clara Crocodilo, por Sim. exemplo. Depois foram estudar o Clara Crocodilo.
Então veio alguém da Universidade da Bahia que fez sua tese em torno do Claro Crocodilo e falou: você, como precursora da arte urbana, sendo o primeiro espetáculo que abordou a arte urbana, como você se sente? Eu falei: você acabou de me dizer que eu fui a precursora. A gente simplesmente fez uma coisa que fazia sentido. É aquilo, né? Às vezes as pessoas não percebem hoje que o clássico só ganha essa dimensão com o tempo, porque ele não nasce, você não sabe na hora. Ninguém diz, eu sou vanguarda. Não, estou fazendo a vanguarda. Não, você vai saber. Você está fazendo alguma coisa. Então... Aí depois alguém vai dizer que você foi vanguarda, ou foi pioneiro, ou foi precursora. Eu era criança na época de pré-adolescente, na época de Vale Tudo, assistia a novela e eu já lia muito revista, jornal, consumia essa coisa da cultura. E eu lembro que a novela tinha um impacto, mas não como é hoje, como ela é vista. Eu acho que foi o tempo que deixou ela mais com esse aspecto, com essa dimensão do clássico, né? Então, agora a questão é saber quais linguagens vão ser capazes de formar o futuro. Porque a arte tem um papel muito importante em estimular que a gente visualize e a gente deseje aquilo que ainda não existe. Então, o meu trabalho como futurista agora é dizer, gente, tem solução. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem recurso, pessoas, tecnologia, tempo, etc., para resolver o que quiser. A única coisa que falta, que não é pouco, é a escolha e a vontade política. Então, por favor... A vontade política, aí é que está o problema. Mas né? não só a política, a vontade do indivíduo. Cada indivíduo diz, não tem jeito, então nem vou tentar. Então você é uma futurista otimista. Todo futurista é otimista? Não, nem todo futurista é otimista. Um futurista tem que ser bem embasado. Tá. E eu sou otimista e bem embasada, não é um otimismo ingênuo. Não é um otimismo desvairado. Nunca houve condições de resolver tudo como tem agora, a gente precisa saber disso. Só que não dá pra gente ficar paradão esperando deixar como tá para ver como fica, não dá. A gente precisa ser proativo. Então tem mais de novo um convite. Venham fazer parte do movimento Crie Futuros, porque a gente junta pessoas que estão interessadas em ser coautor desse mundo, em achar uma forma de aplicação dos seus talentos e de parar de pensar na parte negativa e que não tem jeito, e dizer, tá bom, já que tem tudo, então bora fazer acontecer. É isso aí, minha gente. Eu conversei aqui com a Lala de Rizilim, aqui no espaço dela, nesse lugar incrível, que é uma casa, cenário, estúdio, ateliê, tudo, multimídia, um espaço multimídia, que inclusive é casa, aqui no bairro do Butantã, a gente está no Butantã, no Butantã, em São Paulo, um lugar incrível. Quero agradecer, Lala, pela sua... me escreve aí o que você está achando para ver se eu me animo de contar mais histórias no canal do YouTube. Sim, contar histórias suas, pessoais e de trabalho. Porque são todas muito inacreditáveis. Pois é, então, aí que tá. Que venha essa série no canal da Lala sobre os bastidores da sua trajetória. E parabéns pelo teu trabalho de resgate da história cultural, que é muito Obrigado. importante. Eu me considero um arqueólogo da cultura, digamos assim. Eu gosto de pesquisar isso e o pessoal do meu canal já sabe. Obrigado, e tudo de bom pra você. Obrigado e sucesso aí, enfim, muitos projetos e que o futuro seja uma astronave que a gente consiga pilotar. Sim. Né? Enfim. Que a nossa criatividade dê conta do recado, porque ela é muito grande. É isso aí. Tá bom. Obrigado, Lala. Obrigado ao público e até a próxima. Tchau.